criminal como na área de lecionar a parte do direito. Então, a gente vai puxar muito conhecimento dele, acompanha aí ao vivo, quem está ao vivo, que a gente vai trazer muita coisa boa sobre empreendedorismo na advocacia. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do nosso programa, e eu queria já iniciar perguntando ao senhor o seguinte, quem é o professor Breno, há quanto tempo atua, para que o pessoal saiba quem é, com quem a gente está conversando aqui, a autoridade que o senhor tem. Eu sou suspeito para falar, como eu falei, como eu disse agora há pouco, mas quem é o professor Breno e no que ele atua? Obrigado. Primeiramente, agradecer a você pelo convite para participar aqui desse podcast aqui na Café. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, principalmente porque você é um dos alunos que eu tenho como referência, Eu dos agradeço, bons professor. alunos que eu já Agradeço, professor. tive. E eu sou patuense, né? Sou da cidade de Patos. Estou em Campina Grande, já atuando aqui há 15 anos 15 como anos. professor. Eu sou mestre em educação, sou doutor em sociologia pelo FPB E PhD? e PhD também pela FUST, né? E me graduei em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, ainda no campus de Souza, que hoje é o FCG, mas na época ainda era o FPB, O né? FPB. E decidi fazer doutorado em Sociologia porque é uma área afim ao direito e uma área também que nos ajuda muito a compreender a dinâmica do direito, né, dentro da sociedade, nesse contexto que a gente vive. E dentro da advocacia, eu preferi me especializar justamente na área criminal. É claro que, como advogado no interior do estado, a gente é como fosse um clínico geral, né? Então, eu fazia direito do trabalho, fazia Cível. civil, fazia direito de família, mas sempre fui mais voltado a essa área penal. Uhum. E como advogado criminalista, acabei enveredando também pela área de crimes eleitorais, né? O que me levou posteriormente a disputar uma vaga como desembargador do TRE da Paraíba. Eu fui desembargador suplente durante 2 anos e fui depois desembargador titular e fui reconduzido como decano do tribunal, de modo que eu passei 6 anos como desembargador do TRE da Paraíba, também, né, Ótimo. desenvolvendo essa atividade. Paralelamente, tanto à advocacia quanto ao cargo de desembargador, eu passei também lecionando, né? Primeiramente em Patos, nas faculdades integradas de Patos, depois na Unifacis, aqui em Campina Grande, na FASP, também na UCESREI, na Unesc, passei por todas Várias essas faculdades. universidades, né? Perfeito. É um currículo aqui muito vasto, muito extenso, muito conteúdo para a gente extrair dele. Professor, a E gente tá... também, antes que eu esqueça, sou ainda Sim, secretário do Estado. da Controladoria Geral do Estado da Paraíba. Ainda Perfeito, estou perfeito. aí como secretário executivo da Controladoria Geral. Perfeito. Olha a gama de coisas que o professor desenvolve, e é isso que a gente estava conversando nos bastidores aqui. Sobre empreender na advocacia. A gente acha que empreender, né, professor, é só eu criar uma empresa ou criar um produto para vender, mas empreender é muito mais complexo do que apenas comprar e vender ou negociar. É Isso. você lidar com várias áreas. Isso é uma opinião minha, é você conseguir lidar com várias áreas. Eu também trabalho em várias áreas, mas o foco aqui não sou eu, é o professor Breno. Eu queria perguntar assim, inicialmente ao professor, que ele explicasse para quem está nos assistindo, como é empreender, como é lidar. O senhor tem aí mais de 30 anos de atuação na advocacia criminal, Isso. mas de forma geral, como é lidar com tantas atividades? Por exemplo, eu vou falar com um aluno do senhor está na faculdade, eu estou vindo de João Pessoa, estou vindo de Paz. São pontos distantes, mas eu estou exercendo outras funções. Ora Isso. secretário, ora advogado, ora professor. Isso. Como é empreender em várias áreas assim na advocacia? Empreender, eu costumo dizer que é você conseguir administrar os seus horários sem virar psicopata do horário. Você Não virar é? doido, você ficar Então doido. você precisa, de uma certa forma, se organizar, né, com relação a esses horários, mas também é preciso ter a consciência de que nem sempre as coisas saem exatamente como você pensa, Aham. né? Vai sempre haver um pequeno atraso no lugar, né? Mas nada que vá colocar a vida de ninguém Nem em risco. risco, nem a sua própria vida, né? Então, administrar o tempo é isso, você se programa, né? Eu acho que o empreendedorismo nessa situação vem dessa forma. Você já sabe as atividades que vai ter, já programa suas atividades dentro de intervalos de tempo que você acha que vai ser possível cumprir, Uhum. né? Obviamente que é necessário também que se tenha consciência que para cumprir determinados horários, a gente tem que ter também critérios de previsão e de Uhum. imprevisão.
né? Às vezes você programa uma atividade para durar, que você acha que vai durar, por exemplo, 2 horas e termina atrasando, né? Por exemplo, você fazer uma audiência prevista para terminar ali em 30 minutos, acaba terminando em 2 horas, né? E aí você precisa ter também um plano B, Aham. né? De, por exemplo, avisar, né? Importante, olha, infelizmente não vai dar para chegar, vai ter que atrasar um pouco, não vai ser possível. Tem um pouco dessa antecedência para não passar aquela imagem de irresponsabilidade, Uhum. né? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas vivem basicamente em função de horários, Isso. né? Mas é como eu disse aqui, a gente não pode também viver como um escravo da hora, né? É preciso viver, né? Então, todo mundo precisa ter um tempo de descanso, todo mundo precisa ter também um tempo de lazer, né? Embora a gente saiba que existem pessoas que se transformaram em escravo do trabalho, escravo do horário e Isso. escravo do dinheiro, né? Tem um ditado que se diz que um homem que possuía muitos recursos, havia uma vez por mês ele pegava boa parte do dinheiro dele e colocava em cima da mesa, né? E ficava olhando e dizia: quem manda sou eu. Que é para ficar sempre claro de que é ele quem manda no que ele Isso. tem, não o que ele tem que manda Manda nele, nele. O né? dinheiro é um ótimo funcionário, mas um péssimo Um patrão. péssimo patrão. Então a gente tem que ter a noção de que a vida é breve e a gente precisa viver. Então eu desenvolvo a atividade de professor, tenho meus horários de dar aula, tenho meus horários para aplicar prova, tenho meus horários de elaborar aula e prova. Desenvolvo minha atividade também como secretário no governo do estado. Eu tenho meus atendimentos, meus horários de atendimento, né, no governo, e é algo que eu levo muito a sério porque é um lugar onde a gente não pode faltar. Isso. Existem pessoas que dependem de Dependem. você. Como Isso. os alunos na universidade também dependem, né? Por exemplo, se eu sei que terem uma atividade hoje não será possível chegar a tempo da aula, eu tenho que avisar antes, para que o aluno que vem de outra cidade não Se perca o programe. tempo dele. Então, assim, essa responsabilidade tem que existir, né? Porque nós também temos responsabilidade com o outro, né? Então, o empreendedorismo é isso também, né? É você compreender que na sua vida vai haver momentos em que nem tudo poderá ser cumprido, mas apesar de não ser cumprido, é preciso dar satisfação daquilo que Isso. você não vai conseguir, né? Os ajustes. Os ajustes. O que é interessante que eu, sendo aluno do professor Breno, a gente desperta uma certa admiração pelo contexto, né? O que a gente conversa com o professor, tanto que a gente dá aula, as histórias que ele conta, aquele cafezinho que a gente toma lá na padaria e bate um papo mais informal. Isso. Aí, essa gama de situações de conhecer a pessoa melhor, você começa a gerar admiração, professor. Mas, assim, no meu ver, eu estou entrando agora na área do direito, já tenho outras formações, e também eu sou professor. E eu sou muito criterioso com didática. E a gente comenta, alunos comentam sobre os professores. Eu sei porque Isso. meus alunos também falam isso. Uhum. E tem aqueles professores que você se encanta mais e admira mais, como eu falei agora há pouco. Aí eu queria que o professor contasse a sua história lá quando começou no direito. Eu vou Sim. fazer o curso de direito, eu vou ser advogado. Passou pela cabeça também de ser professor, assim, de fazer tanta atividade como faz hoje? Não me passou na cabeça nem fazer direito. Eu ia ser médico. Coisa Né? boa. A minha intenção, quando estudante secundarista, era ser médico. Eu sabia que eu queria ser médico e que eu queria ser médico pediatra. E era isso, estava certo na minha vida. Só que o que aconteceu? Eu, em Patos, um dia, olha, às vezes acontece coisa que você não imagina, né? Saí de casa num dia de tarde e eu lembro que eu ia a uma padaria. E quando passei do lado do fórum, eu vi que o fórum tinha uma multidão de gente cercando o fórum, policiais por todo lado, né? Viaturas ligadas. E me chamou a atenção aquele movimento. Eu decidi tentar entrar para ver o que era, né? Meu pai era oficial de justiça na cidade, então eu tinha um certo conhecimento no fórum, o pessoal me conhecia, e eu terminei conseguindo entrar. E vi que o movimento era no tribunal do júri, lá em cima, né? Subi as escadas e quando cheguei, me deparei com um debate de um promotor de justiça que fazia a acusação de um réu ali. E era uma acusação veemente. E eu fiquei ouvindo aquela acusação e agora, como é que esse advogado vai se defender ou vai defender essa pessoa de tudo que foi dito aí? E de repente o advogado levanta, né? Chegou o momento da defesa e ele desconstrói Toda cada tese. idade, cada imagem daquela que tinha sido levantada ali pelo promotor de justiça.
E eu achei aquilo dali fantástico. E naquele momento ali eu decidi, é isso aí que eu quero para mim. Bacana. Né? Eu queria ser médico, mas aquele julgamento naquele júri me fez mudar completamente essa minha visão De querer ser médico. de querer ser médico, né? E não sei se fiz certo não, mas é, agora não dá para voltar Mas atrás, não. tem que seguir em frente, né? Mas foi isso. E quando fui para a faculdade de Direito também, já cheguei na faculdade de Direito com a intenção de ser advogado criminalista, né? Queria ser criminalista. Queria ser advogado do Tribunal do Júri. Apesar da gente saber que existem hoje vários movimentos, né, que pretendem excluir o Tribunal do Júri, né? Quando, na verdade, eu penso que o Tribunal do Júri devia ser muito mais abrangente do que o que ele é. Como nos Estados Unidos, eu acho que o júri não devia ser só um tribunal para julgar crimes contra a vida. Eu acho que o Tribunal do Júri devia ter a sua competência ampliada para outros crimes. Ampliar o Tribunal do Júri para crimes contra o patrimônio também. Seria é a minha ideia, certo? Dentro de tantos outros crimes. Eu acho que eu confio muito no Tribunal do Júri como instituição, porque o Tribunal do Júri é, na verdade, a justiça do povo. O jurado não precisa justificar a razão pela qual ele está decidindo naquele momento, né? Porque ele vai decidir ali de consciência, dentro daquelas provas que ele viu, dentro do debate que se travou ali e o que ele vai entender como justo dentro da sociedade que ele vive. Por isso que eu sempre fui e continuo sendo um ardoroso defensor do Tribunal do Júri como instituição de justiça. Perfeito, perfeito, professor. Olha só o histórico de que começou lá atrás. Porque a gente que está começando na área do direito fica, eu vou seguir qual caminho? Eu vou para o previdenciário, eu vou para o trabalhista, eu vou para o empresarial, o tributário. Que caminho seguir? E o professor, desde que começou, já foi direto na... Eu já sabia exatamente a área que eu queria. Admiro muito quem gosta de direito de família. Eu já não suporto mais. Mas como o senhor falou, né? No início é meio que clínico geral, atende tudo, para depois afunilando, nichando, a gente chama no empreendedorismo é nichar os seus clientes, o seu público atingido. O advogado, quando ele inicia a carreira dele, ele precisa de causas, né? Processos. Então, primeiro, ele precisa demonstrar que é capaz de defender alguém. Seja em que ramo for, se é no direito de família, se é no previdenciário, né? Mas cada um de nós, quando sai da faculdade, a gente tem a preferência por alguma disciplina, por alguma área, né? Tem estudante de direito que gosta muito da área de família, acha interessante aquela legislação, aquele contexto todo, e vai ser um advogado dessa área. Outros gostam da área, por exemplo, de direito previdenciário, que é uma área que está muito em voga hoje, muito em alta, né? Muito em alta. Porque direito também é um pouco de moda, sabe? Tem época que direito financeiro está em alta, né? Empresarial, Tem época que é o direito criminal que está em alta. Então, o direito também tem um pouco de moda. Atualmente, o que está na moda é o direito previdenciário. Porque é basicamente uma advocacia administrativa, né? Isso, boa parte. Você vê aí, como eu vejo aí, por exemplo, advogados, por exemplo, que nem são muito afetos a outras áreas, né? Que às vezes não sabem um prazo de contestação, mas como advogado previdenciarista, ele é muito bom, porque ele é bom na área administrativa. E aí desenrola e consegue muitas vitórias nessa área. Eu acho interessante o professor na aula que eu já percebi isso. Eu, atuando como professor, a gente percebe alguns pontos. Quando o professor vai dar aula aqui, o senhor entra na melhor forma de ensinar, que é comparar e criar histórias. Isso. E as histórias que o professor conta, porque assim, quem dá aula é muito bom. Eu falar daquilo que eu não conheço, é muito fácil. Mas falar daquilo que você vive, que é o caso do professor Breno, é muito mais desafiador. Isso. E as histórias que o senhor conta lá na aula, assim, a gente fica... A turma, ela se concentra quando ele conta uma história. Porque são a didática que se utiliza, Didática, né? Isso. Não existe uma receita de bolo para didática. Não é engessado. Então, cada pessoa tem a sua forma de dar aula, né? É claro que quando se vai fazer, por exemplo, um concurso público numa universidade, a coisa é um tanto engessada por conta de uma formalidade. Mas a gente sabe que quando passou daquilo ali, cada professor vai ter o seu modo. E, no meu caso, a minha didática se baseia em exemplos. Né? Então, eu tenho um exemplo para cada crime que está constando no Código Penal. Né? Eu tenho um exemplo para cada situação que consta no Código de Processo Penal. Né?
como de outras áreas também, se eu fosse lecionar, também teria, né? Agora, de onde vêm esses casos? Muitos são reais, né? São da minha vivência, são 30 anos fazendo defesa criminal. Eu queria Então, que o senhor né? contasse, professor, aproveitando esse gancho que a gente está falando aqui agora, daquela história que ficou, assim, até hoje era bem claro na minha cabeça, aquela história que o senhor conseguiu transformar, assim, nós só vai falar de forma ética sem citar Uhum, nomes, sim, transformou tentativa de homicídio para uma lesão corporal leve, daquela sim, mulher, da facada e tal. sim. Porque o professor falou, o promotor vem. A mesma história que o senhor contou Hum, quando era criança se encaixa com essa história que o senhor contou em sala de aula. A hum, mulher enciumada e tal. Aí o senhor viu na sua infância um promotor mostrar vários argumentos que estavam incriminando a pessoa. isso. Então estava tudo praticamente perdido. Aí chega o professor Breno, conforme viu lá na infância dele, e conseguiu converter. Conta essa história pra gente, professor, Porque, pra ficar gravado. porque o que existe, na verdade, é o seguinte: é, o direito, principalmente o direito penal, os tipos penais, eles mudam por um detalhe. Um Uhum. detalhe apenas. Por exemplo, um indivíduo deve uma determinada quantidade de dinheiro a outro, né? E não paga. O outro vai até a casa dele, pede um copo d'água. Enquanto o sujeito vai pegar água lá dentro, ele aqui pega o celular dele, coloca no bolso e leva para casa. O que aconteceu aí? Aparentemente é um crime de furto, não é? Ah. Mas há um detalhe que vai mudar esse crime. Existia uma dívida e o outro Hum. não queria pagar. Aí mudou o crime, né? Agora você tem o quê? Exercício arbitrário das próprias razões, Razões. que a gente vai conhecer na linguagem popular como fazer justiça com Com as as próprias próprias mãos. mãos. Seria furto se ele tivesse pegado no celular para se locupletar daquele valor sem o outro dever nada a ele. Mas como havia uma dívida, ele não está querendo se locupletar, ele está querendo receber o que o outro deve e não quis pagar. Caramba. Só que ele deveria ter procurado os meios legais para pagar, né? E ele procurou um meio ilegal, que é Ilegal. fazer justiça Com as pelas próprias próprias mãos. mãos, levando um objeto que pagasse a dívida do outro. Então, o direito penal é feito disso, do cuidado que você deve ter na análise do tipo penal, né, do que se está analisando. Um crime, aparentemente, é um crime, mas quando você vai estudá-lo com profundidade, na verdade, a conduta é de outro crime, né? E aí você, por exemplo, o crime, nesse caso, Uhum. de furto, a pena vai ser muito mais grave do que a Exercício do arbitrário exercício arbitrário das das próprias funções. razões. Ah. Então é melhor pedir a desclassificação, né? Que a Hum. gente chama, né? Trazer de um crime mais pesado para um crime cuja pena é mais leve. E essa é uma defesa extraordinária que se pode fazer, não é? Tá amenizando, né? Não é? Por exemplo, no caso de às vezes, uma norma processual acaba uma guerra sem você precisar dar um tiro. Ou seja, por exemplo, se alguém vai processar alguém por um crime contra a honra, por exemplo, né? E aí o Código de Processo Penal diz que na procuração conferida ao advogado é necessário que conste ali expressamente qual é o fato Que que ele. ensejou aquele crime, Ah. né? E eu fui fazer uma defesa de um jornalista que tinha proferido algumas palavras que tinha cometido crime de calúnia, na verdade, contra um determinado político, né? E o jornalista me contratou para fazer a defesa. E eu fui. Quando cheguei na audiência, pedi ao juiz que me deixasse ver o processo. Nessa época ainda era processo físico. E eu fui direto na procuração. Quando cheguei na Eu lembro dessa procuração, história. né? Quando cheguei na procuração, estava lá, poderes para processar fulano de tal por crime de calúnia. Mas e o fato? Qual foi o fato específico? E aí eu pedi ao juiz que, pela ordem, que extinguisse a ação, uma vez que havia um defeito de representação processual. A procuração não dizia os fatos conforme o artigo do Código de Processo Penal exigia. E aí o juiz disse, mas não tem problema, eu não vou extinguir a ação, porque ele pode retificar essa procuração agora. E eu disse, não pode, porque o prazo é de 6 meses, já fez um ano. E aí, Detalhes. o pequeno detalhe, porque o prazo para você entrar com a queixa-crime, Aham. a lei está dizendo, é 6 meses a partir da data que você toma conhecimento do Aham. fato de quem é a pessoa, né? E já havia passado ali um ano. Então, nem para retificar se podia mais. E aí o juiz não teve outra alternativa senão extinguir o processo. Quer dizer, vencemos a guerra sem dar nenhum Um tiro, tiro. né? E aí você veja, e por isso que eu digo, Rodrigo, a importância que é estudar, né? Ler. Se eu não conheço
o direito, eu não posso defender o direito de uma pessoa. Né? Verdade. Então, aí você veja que situação ficou o advogado desse político, né? Como ele foi justificar agora para o cliente dele que ele não observou Um um detalhe. andamento da lei. Então, a gente acha muitas vezes que só quem erra é médico, né? Ah, foi um erro médico, tal, né? Não, toda profissão se pode errar. Pode errar. E esse é um erro grave, ou seja, ele jogou o direito do cliente dele na lata do lixo. Né? Por E conta existe do- um ditado interessante, você sabe a diferença do erro do médico para o erro do advogado. Né? Qual é? Ele diz que o erro do médico a terra cobre, e a do advogado o povo descobre. Pobre. É o inverso. Boa, gostei. É, olha só o que é uma aula de advocacia. Não só a teoria do direito, porque, pelo que eu entendi, o direito é uma ciência que tenta aplicar a justiça, né, professor? Fazer Isso. valer a justiça. É. Mas esses detalhes, como o professor bem falou, se eu não estudar, se eu não entender, se eu não conviver com pessoas que têm experiência, que a experiência é o ensino em que, às vezes, que muitas vezes a faculdade não ensina, só na prática. Então, essa convivência com pessoas que já vivem isso é muito interessante. Por isso que a aula do professor é muito atrativa. Ele está lá lendo o artigo, todo o Código Penal. Esse aqui, por exemplo, aí ele conta uma história. Então fixa melhor na cabeça, como esse caso aqui. Um pequeno detalhe, como o senhor falou. Faz toda a diferença. Acabamos uma guerra sem dar um tiro, com um Isso. pequeno Um detalhe. pequeno detalhe processual. Então as pessoas dizem assim, porque a lei deixa brechas. Não, a lei não deixa brecha. A lei está posta, né? São regras que precisam ser seguidas. Uhum. Agora, tem gente que não observa a lei. Os detalhes, a lei. Né? E quando você não observa o detalhe, porque nenhuma norma está ali por acaso. Né? Quando o legislador cria uma norma jurídica, ele está criando porque ela tem um sentido. Uhum. Você já pensou, por exemplo, se a lei não estabelecesse, por exemplo, a prescrição, se a lei não estabelecesse a preclusão, né? Então os processos ficariam se arrastando Por muito indefinidamente, né? tempo. Acabava a segurança jurídica, você podia ser punido a qualquer tempo. Então a lei estabelece, por exemplo, olha, para crimes contra a honra, por exemplo, né? O prazo é de 6 meses. A partir do instante que se conhecer quem violou a honra de alguém. Né? Se a pessoa não tomou as medidas judiciais dentro daquele prazo, é porque ela desistiu. Então, para ela, aquele crime não ofendeu. Teoricamente, não se ofendeu com aquilo. Né? Precisa cumprir Então, o prazo. assim, a lei é sábia muitas vezes. Embora hoje nós tenhamos aí legisladores que já não são tão sábios. Né? Infelizmente. E tenhamos aí julgadores que são ainda menos sábios ainda, né? Como nós estamos vendo. Mas o direito, eu digo sempre isso, é uma criação cultural do homem que visa disciplinar o convívio na sociedade. Né? E como é que se vai fazer isso? Através da lei. Agora, é necessário que nós tenhamos julgadores, né, que saiam de dentro das togas. Né? A gente precisa de julgadores que tenham vivido nas ruas. Experiência. Né? Por exemplo, eu não acredito no julgamento de um juiz da vara de família que nunca tenha feito uma feira. Que não sabe o que é uma família. Que nunca saiu de casa com a mulher dele para fazer uma feira para saber quanto custa alguma coisa. Isso. Porque quem faz é a mulher dele. Eu não posso confiar num juiz que não tem essa vivência. Né? Isso. Eu não posso, por exemplo, confiar num juiz que vai julgar um caso de lesão corporal ou de homicídio, de furto, que aconteceu dentro, por exemplo, de um transporte público que não andava de ônibus. Ele não sabe a dinâmica do que é aquilo. Então, o julgador precisa ter experiência, principalmente de vida. Isso. Né? Para compreender. Por isso que eu defendo o júri. Porque quem vai para o júri são pessoas do povo. É um professor da universidade, é um bancário, é um comerciante, é um empresário. É um pedreiro. Um pedreiro que pode ir também, muitas vezes. Né? Então, são pessoas que estão vivendo em sociedade e sabem como ela funciona. Isso. Né? É a pessoa que tem um comércio lá no mercado, que sabe como se iniciam as confusões muitas vezes, é o porteiro de uma festa. Certo? Então, esses são juízes que entendem. Né? Agora, eu vou ser julgado por um juiz que é um juiz de gabinete. Né? Que ele interpreta a vida como se fosse a novela das 8. E a vida não é a novela das 8. Exato. Né? Bem pensado. Eu queria que o senhor contasse esse caso lá da mudança. Essa que o senhor falou sobre o processo penal da procuração foi perfeita. Mas aquele caso da mulher Qual foi a facada? das facadas na cabeça, que foi para júri, e o senhor conseguiu desconfigurar para lesão corporal leve.
o detalhe que o senhor conseguiu inverter? Eu não estou lembrando desse caso. Foi o senhor contou na sala que foi uma mulher que Hum. estava com o marido tinha um amante, depois perdoou, aí a amante ficou insultando ela, Sim, ficou sim, sim. provocando. Ah, sim, foi um caso que aconteceu aqui na região de Bananeiras, inclusive, Hum, né? Era a mulher, o marido tinha tido um caso com uma mulher, uhum, né? E a mulher perdoou o marido, tudo, né, tal. Mas a amante ficava sempre passando por ela e insultando a mulher, né? Sempre passava e insultava. E num belo dia ele estava ela estava com o marido no restaurante, né? E a outra passou numa moto, né? E parou próximo ao churrasqueiro e dali ficou dizendo bem alto: olha, eu estou cada vez mais bonita, eu estou cada vez mais interessante, mais cheirosa e não sei o quê, né? E ela percebeu que aquilo ali era com ela, né? Percebeu que era com ela. Se levantou, pegou a faca que estava na mesa, né? Pegou a faca e foi lá até lá e deu 2 facadas, né? aham, Uma pegou na cabeça, né? E a outra aqui, próxima ao peito, ao peito. ao coração, inclusive, né? E o Ministério Público denunciou essa minha cliente por tentativa de De homicídio, homicídio. uma vez que a outra não chegou a morrer, mas ficou com esses ferimentos, né? Só que o que aconteceu? Não havia ali, primeiro porque a faca utilizada por ela não tinha possibilidade De de perfurar. perfurar. Era uma faca de mesa, uma faca Aham. cega, não tinha nem ponta, né? Segundo, porque o local do ferimento, você percebia que para que o laudo diga que teve perigo de vida, é necessário que o médico estabeleça isso diretamente no laudo, né? Hum, Houve risco de vida, o médico não. diz sim, Sim. mas tem que dizer abaixo qual foi, em que consistiu esse risco. Então, o perito que fez, houve risco de vida, o perito disse sim. Em que consistiu? Ele escreveu prejudicado. Então, se ele escreveu prejudicado, ele diz disso sim, né? Porque é necessário que diga em que consistiu o risco. Por exemplo, alguém pode dar uma facada no pescoço Uhum. de alguém, né? Próximo a essa veia. Para nós, aqui é um risco de vida, porque essa área é muito vascularizada, então Isso. uma das principais veias do corpo. Então, se o perito disser que sim, ele tem que dizer houve perigo de vida porque seccionou a veia aorta e tal, tal. Se ele não diz isso, o laudo é inválido. Então não há ali lesão corporal. Então Detalhe. você veja, o direito penal está diretamente ligado a outros ramos, como por exemplo a medicina legal. É um ramo. Mas aí vem ver o grande problema. Eu não poderia mais nesse júri levantar a tese de legítima defesa da honra. Porque o que aconteceu naquele momento? Essa minha cliente, né? Ela estava ali, mas o que a outra fez com ela, na verdade, foi ofender a honra dela. No instante em que estava ali se insinuando para o marido Sim, sim, sim. daquela mulher. Entendi. E aí o Supremo Tribunal Federal proibiu que se levantar agora a tese de legítima defesa da honra no tribunal, né? E aí, que outra tese poderia ser levantada naquele momento? Bom, a inexigibilidade de conduta diversa, por exemplo, poderia se levantar ali como de fato, poderia se levantar também a negativa de autoria, porque ela na verdade não queria matar, queria só ferir, e aí a desclassificação, Isso aí né, de de tentativa de homicídio para lesão lesão corporal corporal de natureza leve, leve. né? Por que leve? Porque para ser de natureza grave é necessário que ela tenha passado mais de 30 dias afastada das atividades. E não havia nenhuma Ah, prova que ela tivesse afastada de atividades. outro E detalhe. aí nós desclassificamos de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza leve, Leve. que por sinal já estava prescrito. E aí equivale a uma absolvição. Aí a gente imagina a cabeça da cliente que contratou o senhor. Eu estava É, num júri, hoje eu vou responder de forma bem mais leve, leve. literalmente, Isso, do hum, que por uma conta de um tentativa. detalhe. É, Aí o que é empreender, como o senhor bem falou, a gente falou no início sobre empreendedorismo na hum, advocacia, é entender outras áreas também. Então o exato. senhor puxa para a medicina legal, o senhor entende a questão do corpo humano, a Isso, anatomia, medicina legal, para poder também. explicar a minha tese do direito. Isso. É, Muitas é vezes bem. você faz uma defesa, por exemplo, na área de direito tributário também. Como eu vou fazer uma defesa na área de direito tributário? Eu preciso primeiro ler direito tributário.
Entender o que é que caracteriza o direito Aham. tributário, quais são os crimes tributários, o que é que caracteriza esses crimes tributários, né? Então, eu tive um caso, por exemplo, de um cliente que tinha uma loja, né? E ela foi acusada de sonegação de imposto, né? Os impostos não tinham sido mais pagos. E aí, eu digo, bom, que muito simples, a loja estava fechada há meses. Se a loja estava fechada e não estava vendendo, não tem imposto a pagar, não é? E aí, a defesa muito simples, foi somente provar quanto tempo a loja estava Tá fechada, fechada. né? Que a mercadoria estava completamente lá dentro sem venda, portanto não tem como pagar imposto. Como é que se prova isso? Fotografias da loja, filmagens da loja, depoimentos testemunhais, né? Inclusive a própria fotografia, a loja estava fechada, né? Estamos sem funcionamento, né? Então, com essa documentação toda, quer dizer, uma defesa muito simples em direito tributário se faz também, né? Aham. Às vezes, o medo é maior do que o perigo, né? E muitas vezes, em direito, a tese que se levanta não precisa ser uma tese difícil. Às vezes, você vence na tese mais básica que possa existir, né? Porque a tese no direito penal, principalmente, ela precisa ser lógica. Ela não precisa ser fantasiosa. Ela não pode ser fantasiosa. Você vê objetiva. Exato, né? Eu não posso, por exemplo, levantar uma tese de que alguém foi abduzido por extraterrestre, não é? Então, eu tenho que ter... A tese precisa ser uma tese que tenha sentido. Uhum. Ela precisa ter sentido. Se ela não fizer sentido, ela não se presta como tese. Então, por isso que, nesse caso da mulher, né, dessa lesão corporal, né, o simples defeito no laudo, né, que não apontava no laudo em que consistiu O o risco, perigo, o perigo. já torna o laudo por si só inválido. Ele não se presta mais como laudo para Entendi. um tribunal do júri. E no caso, por exemplo, uma pergunta que eu ouvi e também eu tenho essa dúvida, pergunta que eu ia fazer ao senhor. Em relação ao processo penal, desde que começou lá no inquérito na delegacia, o senhor falou aí de um caso, a gente estava falando nos bastidores, de um caso sobre o depoimento na delegacia. O advogado já pode encontrar inconsistências lá, que é minha outra profissão que eu tenho, tem um delegado, que eu não vou citar nomes porque eles não estão aqui, mas para elogiar um delegado da área criminal, Uhum. um delegado aqui de Campina Grande, excepcional, o cara que qual eu admiro muito, e ele conseguiu, ele mesmo, o delegado conseguiu solicitar ao Ministério Público arquivamento. Mas o advogado, ele consegue, no inquérito policial, professor, já encontrar inconsistências no depoimento e já conseguir ou mudar a tipificação ou desclassificar? Pode. No próprio depoimento que uma pessoa presta na delegacia, ele pode trazer ali algumas inconsistências. Uhum. E uma coisa que, veja só, o que dificulta no inquérito é que no inquérito não cabe contraditório. Por isso que o nome é inquérito, vem de inquisição, Aquisição. é só acusação, né? Olha, você está sendo acusado disso. Mas nada obsta que uma pessoa que esteja sendo Inquirida. indiciada, né, no inquérito possa levar para o delegado provas da sua inocência já ali. Por exemplo, imagine que uma pessoa está sendo indiciado, por exemplo, por um crime de roubo, por exemplo, né? E aí ele diz, olha, eu não pratiquei esse roubo. Nesse dia e nessa hora eu não estava nesse lugar, eu estava em tal lugar. E eu tenho pessoas que podem comprovar isso e trouxe comigo. E aí, na mesma hora, o delegado pode ouvir essas pessoas e as pessoas vão dizer, não, nessa hora eu estava em tal lugar comigo e tal, tal, tal. Ou trazer uma prova, Ou trazer um uma extrato, filmagem, filmagem, um né? extrato de cartão de crédito. E isso, né? As provas que nós temos hoje, né, são importantes, por exemplo, o uso da tecnologia, né? Você hoje pode dizer, por exemplo, o seu aparelho celular indica onde você estava em determinado momento, Uhum. né? Então, o bom delegado não é aquele que vai indiciar alguém somente por indiciar, mas é aquele que tem responsabilidade para indiciar quando existe elemento suficiente para isso. Se a pessoa está sendo indiciada, mas ao ser interrogada, aponta para o delegado uma prova que é capaz de desmanchar ou desmistificar aquela acusação, o delegado deve ouvir, deve apurar. Uhum. Embora, se ele tiver dúvida, ele faça o relatório, mantenha o indiciamento dele, mas ele permita que a pessoa leve para o inquérito aquela prova, aquele indício que ela traz ali,
né, É no próprio inocência inquérito. dela. Exato, né? Essa é a função de um delegado. Um exame de corpo de Um exame de delito, corpo de delito, tudo isso, uma uma filmagem, filmagem, uma gravação de voz. tudo isso já pode já iniciar no inquérito. Tudo isso pode ser trazido. Inclusive, quando a pessoa vai depor, o delegado tem a obrigação de garantir à pessoa o direito ao silêncio. Mas assim como é garantido à pessoa o direito ao silêncio, e o direito ao silêncio vem justamente do direito de não produzir prova Provas contra si, é também dado a ele o direito de falar e produzir prova a seu a seu favor. se ele tiver. Né? Perfeito. Nenhuma norma impede uma pessoa que está sendo indiciada de indicar para o delegado as provas favoráveis a ele. Perfeito, perfeito. O assunto de direito penal, o direito, assim, processual penal, que é o foco do professor Breno, que é eu sou suspeito para falar. É um conteúdo muito vasto, mas eu queria puxar agora um pouquinho um assunto, professor, para a parte professor Breno político. Não político candidato, mas o professor, para quem não conhece, ele tem uma influência muito forte na Paraíba, eu vou falar assim, na parte política. O senhor tem familiares políticos, o seu primo é presidente de uma das casas lá do Congresso, o deputado Hugo Mota, que é de Patos. Que é de Patos, que é meu primo. E o senhor tem agora um primo também que vai ser candidato a senador, não é isso? Isso. Nabu Vanderlei. Eu queria que o senhor contasse a sua história o seguinte, com a minha curiosidade, eu acho que algumas pessoas que lhe conhecem também, com a minha dúvida, quando começou o professor Breno político? Foi de família ou foi iniciativa própria? Eu comecei a atividade política ainda como estudante de Direito. Eu fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito de Souza. Por 2 vezes eu fui presidente e ali eu já militava politicamente. Né? Na área da política, eu estava também diretamente ligado ao direito, ou seja, eu atuava na política como advogado de partidos. Bacana. Né? Então, por exemplo, e como é que se dá a atuação de um advogado no partido político? Eu ia fazer essa pergunta. Que é uma atividade que vai um pouco além, às vezes, do que as pessoas imaginam. Né? Ou seja, o advogado que atua em defesa de um partido político, ele tem uma atividade de consultoria, ou seja, ele está ali para tirar as dúvidas do partido, dos candidatos, orientar principalmente com relação à questão de quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato, quais os impedimentos, orientar durante a campanha eleitoral a respeito dos procedimentos que são permitidos ou proibidos com relação à propaganda eleitoral. Né, que é uma parte importantíssima. Quando eu era desembargador do TRE, era uma das minhas áreas preferidas, era da propaganda eleitoral. Né? Mas também vai um pouco além, por exemplo, uma campanha política exige que tenha um bom acompanhamento jurídico, principalmente para o dia da eleição. Né? Então, lá em Patos, quando eu estava atuando de forma mais próxima na política, quando a gente sabia que chegava próximo ao dia da eleição, 1 ou 2 dias antes da eleição, né, eu pedia que o partido reunisse os fiscais do partido, todos os fiscais do dia da eleição, e as pessoas que iam trabalhar no dia da eleição, dando suporte, reunia todo mundo num clube ou numa casa, um auditório, né? E eu ia informar aqueles fiscais em que consistia o trabalho do fiscal. Que pode ou que não pode? Qual o direito do fiscal numa zona eleitoral, ali próximo à urna, né, no dia da eleição? De forma que não se pode, por exemplo, só nomear fiscais para uma eleição sem dizer a essas pessoas qual a função delas. O que é que tem que fazer? O que é que elas têm que fazer, o que é que elas podem fazer. Não adianta nada. Né? Então, mandar para o dia da eleição um fiscal bem instruído, né, é mandar para o dia da eleição um armamento pesado em favor do partido do candidato. Perfeito. Então, isso é importantíssimo. E era uma coisa que a gente não via muito. Né? As pessoas, os partidos políticos convocavam pessoas para serem fiscais, o fiscal ficava ali no dia da eleição na porta da sessão eleitoral. Então, uma prochetinha, uma caneta. Olhando quem entrava, quem saía. Né? Não sabia que tinha o direito de pedir ao presidente da sessão para fiscalizar a urna.
E muitas vezes você chegava para votar, tava a urna cheia de santinho de candidato lá dentro, que não Pô, podia. Quer dizer, e o fiscal poderia ter ido lá, chamado o presidente da sessão e dizer, olha, tinha tá apresentado. cheio de santinho de candidato aí, tem que tirar, que as pessoas estão vindo votar e estão deixando ali dentro. E isso às vezes era feito ardilosamente, com malícia, né? Uhum. Para que uma pessoa chegasse, olha, eu acho que eu vou votar nesse aqui que está aqui já, e Induzir. colocava, né? Uma forma de induzir o voto, né? E aí o fiscal sabia que poderia chamar o presidente da sessão, dizer, olha, queria que o senhor tirasse aí papéis que estão aí dentro. E o presidente teria que tirar. Se o presidente se recusasse, fazer constar em ata, fazer constar em ata as ocorrências, saber que pode ligar para o juiz eleitoral para ir tirar uma dúvida que por acaso esteja acontecendo ali com relação à identidade de um eleitor. Então, o papel do advogado numa campanha política é muito forte, né? Um partido político ou um candidato numa eleição, ele terá, com certeza, uma eficácia muito maior de resultado se ele tiver com Bem ele assessorado. um bom advogado eleitoralista assessorando, certo? Porque a questão eleitoral ela vai além dos documentos escritos. Ela vai muito para essa prática, principalmente a prática do dia da eleição, que é o dia que garante a eleição, que faz Uhum. com que se ganhe a eleição, é no dia. Interessante que eu lembro que o senhor falou na sala de aula que tinha me falado sobre prazos. Os prazos do direito, até porque a eleição é curta, né? A gente está no Isso. ano eleitoral, 2026, vai ter uma eleição bem, assim, com vários candidatos, são 5 votos diferentes, né? Vai ter que realizar agora em outubro. Aí a minha pergunta, o senhor tem falado sobre essa questão de prazo. Os prazos para interpor alguma coisa, solicitar, fazer petição no direito eleitoral é tudo muito rápido, não é isso? São prazos que são contados em horas, né? Hum, Eu, por conta da secretaria, eu ando afastado da questão da advocacia por conta da secretaria. Mas quando eu saí do Tribunal Regional Eleitoral, vieram vários partidos políticos para me contratar, para ser advogado de partido. E eu não aceitei. Não aceitei por duas razões. Primeiro, porque eu tinha acabado de sair de um tribunal. Os juízes que estavam lá tinham sido colegas meus. Então a gente deve dar um certo tempo para que o tribunal mude. aham. E, em segundo lugar, não aceitei por quê? Porque como os prazos eleitorais são contados em horas, ou seja, são prazos que fluem muito rápido, Curto em pouco demais. tempo, e a demanda de uma eleição é muito pesada, né? Então, para se ter um escritório para o direito eleitoral, é preciso um escritório com muita mão de obra. São muitos advogados trabalhando e eu não tinha mais disponibilidade. Direito eleitoral eu gosto muito, mas gostei muito para ser juiz. Para ser advogado eu não gostava porque a tarefa do advogado eleitoralista é muito árdua. Então eu preferi não realizar defesas eleitorais depois que sai do tribunal. Mas por isso, porque eu acho que para um escritório assumir um contrato na área eleitoral, é preciso ser um escritório que tenha muitos Muita gente. advogados. E muitos advogados cuidadosos, principalmente com prazos. Porque são prazos que se excluem até por horas e aí é preciso estar atento Aos detalhes. 24 horas aos prazos que são divulgados. Pegando esse seu gancho da parte eleitoral, houve o juiz Breno Vanderlei do tribunal. Como é que iniciou essa parte de ser juiz? Quando foi? Como foi que o senhor começou como juiz de direito? E qual foi a coisa mais assim atípica que o senhor presenciou lá? Eu comecei pelo seguinte, como eu fazia a área de defesas eleitorais, principalmente criminais, e atuava muito nessa área, eu tinha parentes políticos, né, e eu sempre estava com eles nessa atuação, eu concorri a primeira vez a desembargador do Tribunal de Justiça, numa eleição em que eu tive fechados 400 votos. 400 votos. Na eleição eu era um advogado do interior do estado, pouco conhecido, né? Mas para esse advogado, 400 votos foi muito voto, né? E aí, em seguida, não cheguei a figurar em lista, mas em seguida, casualmente, eu vi que o tribunal tinha aberto uma vaga para juiz do TRE da Paraíba na categoria suplente. Uhum. E aí, resolvi me inscrever de última hora. De última hora. E alguns desembargadores que eu conhecia no tribunal viram meu nome lá
e resolveram votar em mim. Eu não cheguei nem a pedir, né? Mas recebi depois uma ligação do desembargador José Ricardo Porto, lembro disso. Olha, você figurou aqui na lista para juiz do TRE, na época era juiz do TRE, agora é desembargador eleitoral, mudou a nomenclatura. E você foi o segundo mais votado. Eu nem esperava nem que você ia votar. E aí formou-se a lista tríplice, que foi para Brasília, a nomeação é do presidente da República. Nessa época era a presidente Dilma Rousseff, né? E terminou que... O governador era Ricardo Coutinho, não é isso? Não, eu acho que o do governador era José Maranhão, se eu não me engano. Na primeira vez que eu fui, eu acho que era 2016. Eu acho que era... Ou era 14 ou era 16. Eu acho que era José Maranhão. Ou era... Não, Ricardo Coutinho. Era Ricardo Coutinho? Era foi de 2011 a 2018. Foi essa? Ah, então deve ter sido. Foi Ricardo Coutinho. Eu não lembro bem. Aí fui... A nomeação a presidente era Dilma Rousseff, né? Então fui nomeado por Dilma Rousseff. E com 6 meses que eu tinha tomado posse, nomeado, o titular terminou o mandato. E eu assumi interinamente e já me candidatei à vaga de titular. De modo que passei 1 ano e 6 meses como juiz do TRE. Suplente. E fui nomeado titular, já assumi. Ótimo. Né? E quando estava lá como titular, eu tenho direito a uma recondução. Entrei para a recondução e fui mais votado no Tribunal de Justiça e fui novamente nomeado. Então, 2 vezes pela presidente Dilma e a última vez pelo presidente Temer. Né? Foi o 2016. E dessa segunda vez eu assumi, como eu já era o mais antigo do tribunal, o decano é o que é mais antigo. Né? Não na idade, mas no tempo de posse. Porque como são mandatos, a pessoa muda. E eu era o decano. Então eu passei 2 anos como decano do tribunal. E o que é que o decano do tribunal? O decano é o segundo vice-presidente do tribunal. Então, na ausência do presidente e do vice, eu assumi a presidência do tribunal. Como, de fato, assumi diversas vezes, em várias oportunidades, a presidência do TRE da Paraíba. Né? Nesses casos, assim, de juiz, qual foi o caso mais, assim, atípico? Hilário, assim, vamos dizer assim, que o senhor chegou a julgar? Teve vários. Agora, um que me chamou a atenção... Eu lembro que o senhor contou umas histórias bem interessantes. Da região de Monteiro. Um candidato a prefeito, a reeleição naquela região de Monteiro, não me lembro bem qual era a cidade, mas era naquela região. Um candidato à reeleição foi para a zona rural pedir voto numa casa. E foi bem recebido na casa, pela dona da casa, e ele disse assim, olha, eu queria que vocês votassem em mim, eu fiz aqui uma reforma do grupo escolar, construí aqui o açude aqui próximo, refiz as estradas, ainda tem muito por fazer, eu queria contar com o voto de vocês para continuar esse trabalho aqui e tal. E a dona da casa disse assim, olha, tudo bem, mas eu queria que o senhor me desse 1 milheiro de telha, 1 de tijolo, cimento, porque eu quero construir um quarto aqui do lado, que minha filha vem de São Paulo, ela vai morar aqui. E aí o candidato disse, não, tá certo, a gente vê isso e tal. Né? E passou. Resultado, ele foi eleito prefeito. Ela tinha gravado essa conversa no celular. E passou a gravação para o candidato derrotado. O concorrente. O candidato derrotado entra com a ação de investigação judicial eleitoral, né, visando a cassação do prefeito por abuso de poder econômico. E chega no meu gabinete, eu era o relator desse processo, e meus assessores, analisando o processo, me dizem, doutor Breno, aqui é um caso de cassação, aqui né, ficou claro aqui a promessa dele, e eu quero ouvir essa gravação. Aí quando eu ouvi, olha, o prefeito não disse nada, ele disse que via depois, ele não disse que ia dar. Que ia dar, não. Não há prova de que ele deu nada. Agora tem um crime eleitoral aqui, cometido pela eleitora. Pedindo. Ela pediu, ou seja, o candidato chegou lá de boa fé. Ele disse o que tinha feito e pediu o voto. E ela foi pedir dinheiro, foi pedir cimento, tijolo. Então, é preciso a gente perceber que, muitas vezes, não é o político que é desonesto, é o povo. Isso. Né? O povo, eu disse, se eu fosse o candidato, eu ia dizer que não dava.
né? Você deixa ali entre linhas. Ali é uma campanha política, né? Não é dentro de uma campanha política, ninguém vai dizer que não dá. Agora, entre dizer que dá e dá, tem um abismo, né? Muito grande. Então, eu absolvi o prefeito, mas mandei instaurar processo, inquérito contra essa eleitora, porque é necessário entender que comprar voto é crime, mas vender o voto também Também é. é crime. Então a corrupção ativa que estava sendo praticada por ela ali precisava ser Apurada. apurada. E mandei, no final da minha decisão, que se instaurasse o inquérito pela Polícia Federal. E não sei em que deu, mas que com certeza ela deve ter respondido por esse crime. Aí olha, como é interessante o que o professor falou. Viveu política, ele tem familiares políticos, viveu em partidos políticos, advogando, trabalhando, para poder fazer uma leitura mais complexa. Se fosse, eu vou aqui medir as palavras, aquele juiz, a gente brinca até às vezes que soltou pipa no ventilador, jogou bola de gude no tapete, que não sabe o que é a vida, ele, como se diz, na letra da lei, ele não ia ter uma interpretação mais contextualizada. Isso. Tem mais os detalhes. Porque ele não conhece a realidade do que se passa ali. Na eleição. Né? Isso. Do que se passa ali. A gente sabe, né? Se você pegar um carro, por exemplo, num dia de eleição e sair nas ruas das cidades, as pessoas estão na calçada. 11 horas da noite, meia-noite. Esperando o quê? Que alguém passe dando alguma coisa. Isso. Né? Com um retrato de um candidato. E até nisso a gente tem que ter cuidado. Porque um candidato digamos assim, mal intencionado pode dar alguma coisa a alguém com a foto do candidato opositor. Isso. Né? Como a história das camisas. As camisas com foto de candidato foram banidas porque vinha dinheiro grampeado. E o que era interessante, que o professor falou, vinha candidatos daqui de Campinas, eu lembro que eu trabalhei muito em campanha pela minha outra profissão que eu tenho, a gente trabalha na eleição assim, de forma muito intensa. E a gente roda a madrugada toda, 1 hora da manhã a gente vai com o carro bem silencioso, quando liga o farol o povo sai, achando que é o carro do político. E antigamente o pessoal jogava a camisa com o dinheiro grampeado, só que era a camisa do outro candidato. Teve um caso interessante também no tribunal, que era um candidato da região de Teixeira. E o nome do prefeito ele tinha o nome dele, mas tinha um apelido, era Nego de Guri. Nego de Guri. E começou a acontecer uma coisa interessante em Teixeira. Vendiam, aqui se a gente for a Solidade ainda vê, umas camisas da Paraíba, que é uma parte vermelha, uma parte preta. Com o nome na frente. Nego. Que é uma parte da bandeira. Né? Isso, a bandeira em formato de camisa. Em Teixeira começou a aparecer muita gente usando essa camisa. Né? E um candidato de oposição entrou com uma investigação contra o prefeito, dizendo que ele estava realizando distribuição dessa camisa como fosse uma propaganda. Nego, ele li como negro. Né? E eu recebi esse processo no tribunal e vi, inclusive, uma camisa vinha anexada aos autos, era processo físico, e vi a camisa, e a defesa do candidato era engraçada, dizia assim, na camisa não estava escrito negro, estava escrito nego. Né? E realmente tem todo sentido. Mas o que me importava ali era entender se foi ele que distribuiu a camisa ou não. E não havia prova nos autos de que essas camisas que estavam espalhadas na cidade tivessem relação com o candidato Nego de Guri. Né? E eu lembro que eu fui para a votação, para o julgamento, né? E o candidato estava presente no Tribunal Regional Eleitoral. Eu já o conhecia de vista, tudo. Né? E quando saí do meu gabinete, eu vi que ele estava no corredor, né? E aqui eu gritei, Nego de Guri. Para ver o que ele fazia. Para ver o que é que ele dizia, né? O homem olhou para mim assim, assombrado e tal, né? Aí fui, mas não havia prova nenhuma de que tivesse essa... Embora tivesse algum sentido, né? Negro, né? Mas não havia prova efetiva de que ele tivesse participação nisso. E foi absolvido. O tribunal realmente absolveu. Depois eu conversando com lá do lado de fora, não, ele chegou onde eu estava, disse, não, vim só cumprimentar o senhor e vi dizer ao senhor que eu quase tive um infarto quando o senhor me chamou de nego. Pegando esses casos, as histórias do professor são interessantes demais. Pegando esse caso, professor, no tribunal do júri, atuando como advogado criminalista, houve algum caso também assim atípico que marcou o senhor nesses 30 anos de advocacia criminal? Sim, muitos casos importantes, né? Eu fiz defesas. Para mim,
Rodrigo, nunca veio nada fácil na área criminal. As ações que vieram para mim, criminais, sempre foram muito difíceis, porque eram processos complexos, com provas difíceis. Mas eu digo sempre, digo aos meus alunos o seguinte: a gente se destaca pelo difícil, não é pelo fácil. O fácil todo mundo faz. Né? Todo mundo consegue fazer. O destaque vem pelo difícil, né? E o destaque não vem por vencer a causa, digamos assim, né? Por ter um bom resultado na causa. Mas o destaque vem pela atuação que você tem ali, pelo que você consegue demonstrar de importante na defesa daquele direito, certo? Então, se eu fosse narrar aqui casos importantes que eu fiz, principalmente de defesas no tribunal do júri, eu teria aqui diversas. Agora, tem alguns que marcam mais, por exemplo, e são uns que marcam muito também por conta da questão da prova, da questão processual, digamos assim, né? Um júri em que o meu cliente tinha assassinado um outro com 17 facadas. E essas 17 facadas foram nas costas. E o promotor dizia, na acusação dele, que o meu cliente tinha dado 17 facadas sem que a vítima esperasse. Como surpresa, que chegou por trás e deu 17 facadas. E aí, quem resolveu a questão foi o próprio laudo de exame cadavérico, né? O cliente dizia que nesse dia estava num bar e o outro chamou ele para beber. Ele disse que não ia. Quando disse que não ia, o cara disse: você não vai beber por quê? Porque você se acha melhor do que eu. Aí pegou uma faca, uma peixeira, desse tamanho. Ele disse que saiu do bar e ficou arrodeando um garajal que estava em frente, né? Mas teve um momento que não dava mais para fugir, teve que encarar o agressor. Ele disse que segurou a faca na lâmina. Eita. E o outro puxou. Quando ele puxou, cortou a mão dele aqui. Ele disse que cortou, que com a mão cortada, fechou a mão, pegou a vítima pelo pescoço, tomou a faca com a mão esquerda e fez isso 17 vezes. Ele disse que não contou quantas vezes, mas eu quero várias vezes. O laudo dizia que os ferimentos eram da esquerda para a direita e de cima para baixo, que demonstrava, casava exatamente com o depoimento dele. Se as facadas tivessem sido nas costas, os ferimentos seriam retos. Horizontais, né? Caramba! Então, para você ver que a leitura de um laudo bem feito, né, quando ele casa com o depoimento do réu, demonstra se o réu está falando a verdade ou se ele está mentindo, né? Então, a quantidade de facadas chocava, né, por conta disso. Agora, e essa quantidade? Por que 17? Porque na hora em que uma pessoa está se defendendo, ela não tem condições de precisar quantas facadas são necessárias. E aí eu digo: quantos tiros são necessários para uma defesa? Quantas facadas são? Não existe manual para isso. Isso, né? Não existe. Não existe manual. Quando eu falo em manual, eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro uma vez e eu fui para a Saara, que é uma feira famosa que tem no Rio de Janeiro, uma feira popular, né? E tinha um cidadão que vendia uma pecinha assim de plástico que ele colocava na laranja e espremia a laranja e já saiu o suco, né? E eu estava olhando ele vendendo e fazendo a propaganda disso, e de repente uma mulher disse: o senhor tem manual de instrução? E aí o carioca disse: veja, minha senhora, meu nome é Manuel. Assim, eu não tenho manual de instrução, mas a senhora tem manual de instruções, eu vou lhe ensinar a usar. Boa analogia. Eu ri nesse dia com essa história desse cara. O carioca não tem jeito, não. É um cara desenrolado. Eu lembro de uma história também, acho que o senhor vai lembrar, professor, que eu queria que o senhor contasse, que foi sobre um caso até com um colega nosso policial. Aquele do disparo no dedo. Sim. Aquele ali o senhor contou, eu achei bem interessante. Foi um caso interessante de um assalto a banco. Uhum. A polícia chegou no momento do assalto e um dos assaltantes correu. Era uma cidade pequena e tinha uma cerca. Uhum. Né? Final da tarde. E aí o rapaz pulou a cerca. Na hora que pulou a cerca, o policial já vinha se aproximando dele, mais ou menos uma distância de 1 metro, atirou. Quando atirou, o cara virou, colocou a mão aqui, ele viu o sangue
descendo pela camisa branca, né? E ele correu por dentro do mato e terminou conseguindo fugir. Dias depois foi identificado e terminou sendo preso. Na audiência de instrução e julgamento na Justiça Federal, o policial foi ser ouvido. Eu estava sentado, o cliente ao lado, e aí o policial disse, eu disse, o senhor reconhece fulano de tal como sendo o autor desse roubo? Ele disse, reconheço. Foi ele. E disse isso com toda a convicção. Ele disse, por que o senhor disse que foi ele? Ele disse, porque eu atirei nele. E eu estava numa distância mais ou menos como essa que nós estamos aqui. Eu tive a oportunidade de vê-lo do jeito que eu estou vendo agora. Foi essa pessoa. Aí disse, e esse disparo que o senhor deu? Ele disse, foi na barriga. Se o senhor mandar ele levantar a camisa, o senhor vai ver que tem um ferimento na barriga dele. Deve ter aí um corte, alguma cicatriz. E aí eu pedi ao juiz, o senhor permite que meu cliente levante para ver essa cicatriz? E o juiz disse, senhor, por favor, o senhor pode mostrar? O meu cliente disse, posso. Levantou a camisa em audiência e não havia marca nenhuma na camisa. E eu fiquei convicto de que ele se enganou, né? E aí, terminada a audiência, o juiz, inclusive, revogou a prisão preventiva na hora, né? E conversando lá fora com o cliente, disse, olha, o policial ficou perplexo ali, ele tinha certeza que tinha sido você. Ele disse, doutor, eu não vou negar ao senhor, não. Fui eu. Ele disse, foi você? Ele disse, foi. Ele disse, mas ele disse que atirou na sua barriga, viu o sangue descer. Ele disse, é porque quando ele atirou, eu estava pulando a cerca. O tiro pegou nesse dedo. Na hora que pegou nesse dedo, eu coloquei aqui com a dor e o sangue desceu. Por isso que na visão dele, ele tinha atirado na minha barriga. Quer dizer, e aí, Rodrigo, a gente vê, por exemplo, os sentidos são falhos, não é? Aquele policial, eu acho que ele jamais compreendeu o que aconteceu ali. Ele disse, eu vi, com toda convicção, eu atirei, sim, atirou, né? Ele viu o ferimento que descia da barriga dele, só que ele jamais poderia imaginar que era um tiro no dedo, né? E ninguém podia imaginar, só quem sabia disso era o cliente, que não tinha dito a ninguém. Ele realmente não tinha essa parte do dedo, o tiro tinha levado a parte do dedo dele. Salvou ele, na verdade, né? Salvou, mas a gente percebe o quê? Às vezes uma história, por mais veemente que seja, existe sempre a possibilidade de ser inverídica, né? Às vezes o que a gente ouve não é exatamente o que ouve, às vezes o que a gente vê não é exatamente o que vê, né? Então, o erro judiciário é sempre possível, né? Então, do jeito que existem pessoas absolvidas por erro, existem muitos que estão aí condenados por erro também, né? Isso, infelizmente. Infelizmente isso existe. Por isso que eu sou contra a pena de morte. Porque tirar a vida de uma pessoa eu também sou contra. Tirar a vida de uma pessoa por conta de uma opinião só. Porque assim, se há um erro e a pessoa está presa, soltar é fácil, mas uma vez que se detecta um erro e a pessoa já tem morrido, como a gente vê nos Estados Unidos tantas vezes, e é um país desenvolvido, um país que tem uma tecnologia para investigação fora do comum. Isso. Não é? Nós não temos nem um terço da capacidade que os americanos têm de investigação. Infelizmente. Eu sou da área e às vezes assim, a gente vê a limitação do IPC em fazer um laudo. A gente vê pessoas altamente preparadas, com boa vontade, mas às vezes a logística não permite ser tão preciso e tão conciso naquilo que eles estão investigando, infelizmente. Às vezes o próprio Estado não dá mecanismo para que o profissional possa desenvolver as atividades dele. Infelizmente. E a galera o pessoal do IPC que eu conheço são os caras, é um pessoal, tanto médico, legista, quanto o papiloscopista, o pessoal que está lá, é um pessoal que eu conheço muita boa vontade, mas às vezes fica de mão atada, fica limitado pela logística. Exato. Os erros no Poder Judiciário, em qualquer área, não só na área criminal, na área civil também, são constantes. Eles existem e a gente sabe disso. É por isso que no processo existem a própria defesa, as instruções de julgamento, para a gente entender todo o decorrer de uma situação para ver se realmente é verídico. Isso. Podem haver erros. E as instâncias, né, para se poder corrigir falhas. Corrigir erros, né? Reconhecer nulidades.
Isso. por exemplo, Senão, muito né? inocente vai ser preso. Muita gente. Né? Então, isso é importante. Professor, para o pessoal que está iniciando a carreira de advocacia, porque há muita dúvida. Uma coisa que eu já sou concursado, mas eu ouvi na faculdade, por exemplo, essas questões são de concurso, bora estudar para concurso. Sim, mas e se eu não quiser estudar para concurso? Aí qual é a minha pergunta dentro desse contexto? Quem está entrando na faculdade de direito, pela sua visão, pela sua análise, o senhor acha, mas na sua opinião, seria mais interessante, pela sua vontade, pelo que o senhor já desempenha hoje, ter essa tal estabilidade, entre aspas, que se prega num concurso, ou o senhor seguir a carreira de advocacia? Porque eu tenho o meu pensamento, mas eu queria saber o seu. Qual seria o melhor para um iniciante na advocacia, pela sua opinião? Batalhar o concurso ou seguir a carreira de advogado? É lógico que, por exemplo, para uma pessoa que faz um concurso público, ter uma função pública é muito mais confortável, né? Ela já pode se programar dentro daquilo que ela recebe mensalmente, se for uma pessoa organizada, e viver de acordo com o que ele ganha. Para quem não ingressa na área do concurso público e vai ser um profissional liberal, muitas vezes ele pode ganhar muito mais do que ele ganharia Sendo sendo concursado. concursado. Embora sabendo que tem altos e baixos. Existem meses que ele vai ganhar bem, existem meses que ele não vai ganhar nada. Absolutamente nada. Né? Então, é uma forma que a pessoa terá que procurar se equilibrar financeiramente de uma forma muito mais cautelosa, né? Tendo essa consciência. E há um detalhe também, né? O concurso, as vagas no serviço público não cabem todo mundo. Né? São poucas vagas para uma multidão que sai das faculdades. Então, para passar no concurso público, é preciso que a pessoa se dedique muito desde a faculdade. Quem deixar para estudar depois da faculdade vai perder muito tempo com isso. Vai perder muito tempo. Né? Então, assim, se alguém deseja ter uma estabilidade ou não ter muitos problemas financeiros, o concurso público é aconselhável. Agora, e se não passar? Vai ficar tentando. Porque o SI, né? Inclusive, a Prefeitura de Campina abriu agora a inscrição para o concurso de procurador do município. São 4 vagas, salário segundo está lá R$9.000. Pois é, 4 vagas com salário de R$9.000 para provavelmente 5.000 inscritos. 4 vaguinhas só. Para 4 vagas, 5.000 inscritos. Né? É preciso ter o fator conhecimento, esse é inevitável, tem que ter. Mas além do fator conhecimento, tem que ter também o fator sorte. Né? Conta muito. De cair na prova aquilo que se sabe, que se estudou. Né? E o fator cuidado. Cuidado de você marcar a alternativa certa e passar para o gabarito a alternativa errada. Acontece muito. Que é o que acontece muito, né? Passa então, o estresse. Depois... o concurso público é também uma loteria, né? Eu não sei se talvez devesse mudar, né? Se pensar numa outra forma de ingresso no serviço público. Eu sempre defendi muito também uma mudança nos tribunais. Eu acho que um juiz passar ter, por exemplo, um cargo de desembargador, né, onde se vai até os 75 anos, né, ou seja, é como se a pessoa passasse a ser o dono da cadeira, o dono do cargo. Né? Eu acho que, a exemplo do Tribunal Regional Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, eu acho que os cargos de desembargador deveriam ser por mandatos também, para dar a possibilidade de outras pessoas estarem ali. Né? A renovação é interessante. A gente tem um Supremo Tribunal Federal que tem ministros que vão passar lá mais de 30 anos. 2009, Gilmar Mendes está lá. Ainda está lá, desde ele está lá, né? Quer dizer, a renovação pessoas é saudável, salutar. Que entram muito novas, mas vão ficar até os 75 anos. 30 anos é muito tempo. Ou seja, e a mudança de mentalidade que precisa haver. Nos tribunais, né? Então é por conta disso que a gente sofre aí com decisões que não representam a vontade da coletividade e decisões que não representam aquilo que o direito realmente quer. E nós vamos ficar reféns disso. Então, existem projetos que tramitam no Congresso Nacional que são favoráveis a essas mudanças. Por exemplo, a cargo de ministro de ser mandatos de 8 anos. Podendo até prever uma renovação de isso, né, por mais um mandato. Eu acho que seria interessante essa. Eu acho bem salutar, eu concordo, eu comungo dessa sua opinião em relação a isso. Professor, a gente poderia conversar aqui a tarde toda, a noite toda, porque é muito assunto. Mas para a gente finalizar nosso papo, que já bateu o tempo, depois vocês vão acompanhando aqui no Instagram, vai ter
vários cortes sobre tudo que a gente conversou aqui. Eu queria que o senhor, para finalizar, deixasse um conselho, uma ideia, uma sugestão, não só para seus alunos que estão assistindo, como para muita gente que lhe conhece. Em relação à advocacia, o que é que o senhor sugere, vou perguntar até por mim, para quem está iniciando? Qual seria o melhor caminho para ser um bom advogado? Olha, o primeiro caminho é busque se especializar em uma área. Não procure querer fazer tudo, embora a gente sabe que quando se sai da faculdade, é aquilo que eu disse, precisamos de clientes. Mas busque se especializar em uma área, aquela que mais lhe chama a atenção e que, portanto, você terá mais facilidade de desenvolver, porque ela vai lhe cansar menos. Uhum. E segundo, procure atuar com ética. Não se deixe levar, como a gente vê aí. Nós temos aí advogados que recebem dinheiro de cliente e não dá entrada na ação, que não dá atenção ao cliente, que promete vitória, né? Que não depende Que não depende dele, né? Para você prometer uma vitória, você precisa ser o advogado e o juiz, num corpo só, né? Então, aquele advogado que promete vitória a um cliente é um estelionatário, né? Então, procure atuar com ética, né? Não faça da vontade de crescer financeiramente algo que esteja acima dos seus princípios, tá certo? Porque não adianta, né? O que tem de ser seu virá. Trabalhe e estude. Cumpra seus compromissos. Seja ético. Não puxe o tapete de ninguém. Porque hoje, infelizmente, uma coisa que me entristece muito na advocacia é isso, né? Pessoas que ficam ali puxando o tapete do outro, apontando os erros do outro, apontando as falhas do outro e falhas que ele mesmo tem, né? Então, o conselho que eu dou a quem está agora entrando no direito, quem está iniciando a advocacia é: estude e seja ético. É o melhor caminho. É o melhor caminho, né? E durma com a consciência tranquila, sem a Polícia Federal na sua porta às 5 da manhã. Pessoal, a gente conversou com o professor Breno, uma sumidade, uma referência para mim também em relação a pessoa, profissional, todas as áreas que ele desenvolve, para mim ele é referência, um amigo que eu conquistei na faculdade. E, professor, obrigado por ter Obrigado, vindo, Eric, eu trazer que seu agradeço. conhecimento. E em breve a gente vai trazer mais, em outras oportunidades, a gente vai encaixar a agenda do professor Breno e trazer novas histórias sobre o direito. Beleza? Pessoal que acompanhou até agora, brigadão e forte abraço. Obrigado. Valeu, professor. Foi bom, não foi?